Olá, estamos aqui diretamente do ACC 2018 para o Medscape em português. Estou aqui com o Renato Lopes, que é professor da Duke University, e Otávio Bevanger, diretor da IO Einstein. E o que a gente vai discutir agora com vocês é o resultado do estudo TREAT. Foi um estudo que foi conduzido por um grupo de pesquisadores brasileiros e pesquisadores de outros países. Foi um estudo global, mas coordenado no Brasil. E eu vou começar perguntando para o Renato Lopes em relação ao racional do estudo TREAT e como foi desenvolvido esse projeto. Bom, muito obrigado pelo convite, Pedro. O estudo TREAT, na verdade, ele também marca uma época, uma era na cardiologia nacional e mundial. Por quê? Porque ele vem responder uma pergunta que é de implicação clínica e que a gente não tinha a resposta, que são pacientes que apresentam infarto com supra e que não têm como receber uma angioplastia, seja ela primária ou ela retardada, uma vez que a gente tem muitos pacientes no mundo que são tratados ainda com trombolítico, que é uma opção de tratamento viável de revascularização do miocárdio do ponto de vista imediato. Infelizmente, o estudo Plato, que foi o estudo pivô da aprovação do ticagrelor, que é um desses novos inibidores P2Y12 muito mais potentes, ele não contemplou os pacientes submetidos a trombolítico, a terapia de trombolítico. Então, esse gap na literatura existia de será que nós conseguimos, ou será que é seguro nós usarmos um antiagregante plaquetário mais potente, um inibidor P2Y12 mais potente, que é o ticagrelor, em pacientes submetidos à terapia fibrinolítica? Porque a gente sabe que o principal risco é o sangramento após uma terapia fibrinolítica, e na hora que você usa um antiagregante plaquetário mais potente, teoricamente, isso pode significar um dano, um preço muito alto a se pagar em termos de sangramento. Então, esse é o racional. E esse estudo foi, então, liderado pelo Otávio no HCORT, tive a oportunidade de participar liderando o comitê de adjudicação desse estudo com você e outros pesquisadores. Envolveram 10 países e realmente grandes nomes da cardiologia mundial se juntaram a nós, mas pela primeira vez um estudo realmente nacional, de coordenação nacional, mas envolvendo inúmeros países. Então foi realmente esse um aspecto importante desse estudo. E esse estudo fundamentalmente tenta responder essa pergunta em pacientes que apresentam com infarto com supra, e se eles são, na verdade, a grande maior parte desses pacientes acabaram recebendo uma dose de ataque com o próprio clopidogrel, mas aí esses pacientes foram randomizados para ticagrelor ou o clopidogrel, que é a medicação clássica que a gente até então usa para pacientes submetidos à trombólise. E, baseado nisso, nosso principal objetivo era ver o desfecho de segurança, porque esse é o principal medo a usar uma terapia antiagregante plaquetária mais potente pós-trombolítico. Então, o nosso desfecho primário foi um desfecho de segurança, que foi classificado como TIMI Major em 30 dias. Então, esse era o objetivo. Obviamente que a gente olhou em desfechos de eficácia, mas, na verdade, esses desfechos, o estudo não foi desenhado para responder essa pergunta. Então, foi um estudo de não inferioridade, tentando mostrar que o ticagrelor era pelo menos não inferior ao clopidogrel no que tange sangramento maior, de acordo com a escala do grupo TIMI. Perfeito. Otávio, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, realmente é algo histórico. Gostaria que você comentasse um pouco em relação aos resultados do estudo. Em primeiro lugar, agradecer a participação diferenciada de vocês no projeto, você muito envolvido na coordenação do CC, o Renato coordenando o CC, né? E agradecer a todos os investigadores de 10 países, mais de 150 centros em todo o mundo. Então isso realmente é um trabalho de equipe, teamwork. Eu tive o privilégio de hoje ser um porta-voz do estudo no Late Breaking, mas certamente outras publicações virão com outros porta-vozes, e basicamente o que eu representei é um grupo, então não é um trabalho de uma pessoa só. Os resultados demonstram o seguinte, que em 30 dias a taxa de sangramento foi 0,73% no ticagrelor, 0,69% no clopidogrel. Nós tínhamos setado uma margem de não inferioridade de até 1%, mas o limite superior do intervalo de confiança ficou ao redor de 0,56, quer dizer, bem inferior, quase metade da margem. Então foi altamente significativo para a não inferioridade e segurança. Por uma questão de consistência, é importante também, como o Renato colocou, a gente olhar
o sangramento maior por outros critérios, né? Então, tanto pelo critério do estudo Plato, né, que é um pouquinho mais sensível, quanto o tipo de sangramento BARC 3 a 5, que é basicamente o mesmo sangramento Plato maior, a gente teve uma taxa de 1,2%, 1,3% em ambos os grupos, sendo o limite superior do intervalo de confiança também bem longe da margem de não inferioridade, né? Quase metade da margem, altamente significativo. Então, a gente pode dizer assim e a taxa de sangramento que a gente observou é muito parecida do que é no estudo COMET, né? Então, assim, a gente pode dizer que é seguro a gente iniciar o ticagrelor nesses pacientes. A gente teve pacientes tanto randomizados até 4 horas da droga, onde a taxa de sangramento foi maior, como esperado, né? Da droga, eu digo, do fibrinolítico, né? E a taxa foi muito parecida entre os grupos, sem diferença estatisticamente significativa, quanto pacientes dentro das primeiras 24 horas, porque as primeiras 24 horas realmente era o gap da literatura. É importante ressaltar também que sangramento intracraniano, sangramento fatal foi absolutamente igual entre os grupos, sangramento total, ao redor de 5,38%, no grupo ticagrelor, maior do que 3,69% aproximadamente no grupo clopidogrel, e é esperado um antiplaquetário mais potente. Basicamente isso foi guiado por sangramento mínimo. Então, assim, resumindo, a segurança nos desfechos realmente importantes de sangramento foi não inferior em relação ao ticagrelor e ao clopidogrel, atestando, vamos dizer, a segurança dessa intervenção. Como o Renato colocou, a gente não tinha poder estatístico para olhar eventos clínicos, então a gente até reportou o mesmo desfecho do Plato, morte cardiovascular, infarto e AVC em 30 dias, o hazard rate deu 0,91, intervalo de confiança que incluía a unidade, sem diferença entre os grupos. Se a gente olhar os desfechos individuais de eficácia também, pela baixa taxa de eventos a gente não tem poder. As estimativas pontuais, muitas delas, parecem apontar para a direção do ticagrelor, mas obviamente nenhuma conclusão é possível, são desfechos exploratórios, baixo número de eventos e nenhuma delas estatisticamente significativa. Como na apresentação a gente falou que essa é uma história em 2 capítulos. O primeiro capítulo, e para qual o estudo foi desenhado inicialmente, que era o de segurança, foi mostrado hoje, né, e publicado no JAMA Cardiology, mas nós também vamos reportar os dados de 12 meses em 30 dias. Do estudo TREAT. Perfeito. Do ponto de vista de implicações clínicas, considerando que a maioria dos pacientes eles já vinham com clopidogrel já na terapia deles, e aí que houve uma modificação para o ticagrelor, e considerando também esse aspecto de eficácia que ainda está por ser definido, no momento qual seria a implicação clínica na opinião de vocês? Começando pelo Renato. Bom, eu acho que esse estudo, nesse primeiro momento, com essa primeira fase, que foi o desfecho primário, né, a grande objetivo do estudo foi esses 30 dias, eu acho que a gente tem a segurança de que nesses pacientes que tomam trombolítico, que muitas vezes fora do hospital, e já chegam tendo tomado o clopidogrel, eu acho que é muito razoável a gente mudar para o ticagrelor. Então, na verdade, de novo, esse estudo não consegue responder aquela pergunta se a gente consegue upfront, ou seja, de cara, fazer uma dose de ataque de ticagrelor, porque logisticamente é muito difícil estudar esse tipo de paciente, do ponto de vista de pesquisa. Mas a média foi de 11 horas, o que está, na verdade, nada muito longe, então acho que ele dá aquela segurança para a gente, que quando a gente pega esse doente pós-trombolítico, que a gente pode realmente usar o ticagrelor, mesmo que o doente já tiver tomado o clopidogrel. Então acho que essa é a primeira mensagem que nos dá muita segurança. E eu acho que os dados de 12 meses, que estão por vir daqui a 1 ano, vão acrescentar conhecimento para que a gente veja se isso houve um impacto positivo nos dados isquêmicos também, nos desfechos de eficácia, e não só nos desfechos de segurança. Então, acho que para mim, essas são as 2 mensagens principais. Uma a gente consegue fazer agora, com tranquilidade, e uma a gente vai ter que esperar aí 1 ano para poder ver. E um último aspecto que eu acho que é importante sempre mencionar é o fato de, pela primeira vez, a gente ter um estudo internacional, mas coordenado, conduzido e planejado pelo Brasil, o que mostra que, na verdade, a gente pode sim exportar conhecimento para outros países do mundo e não simplesmente importar o que é feito lá fora. Eu pegaria também, destacaria esse último aspecto que o Renato falou. Eu acho que é um grande aprendizado para todos nós, né, e mostra que
que é possível, né, e reforça a necessidade de a gente continuar fazendo isso. Tem uma curva de aprendizado natural, acho que os próximos, que certamente nós faremos, né, Renato e Pedro, acho que já vão partir de um outro nível. E eu acho que eu concordo com o que o Renato falou, acho que representa uma opção razoável, e é importante a gente olhar o TREAT, ele não é um estudo isolado no contexto das evidências, quer dizer, então logo a gente tem os dados de 12 meses, a gente vai poder comparar isso também com o Plato STEMI, com outros estudos pequenos, e já em relação à segurança, nós também temos outros 3 estudos de pequeno porte que apontam exatamente na mesma direção. E eu acho que ele pode, se não modificar as diretrizes, ele pode informar, vamos dizer, as diretrizes e a prática clínica. Eu lembro a vocês que a diretriz mais recente de infarto com supra, que é a da Sociedade Europeia de Cardiologia, existe um capítulo específico sobre o switching, né, de drogas, e ali é recomendado que o switching do clopidogrel para o ticagrelor não seja feito, no caso de um paciente trombolizado, antes de 48 horas. Então aqui nós mostramos que dentro das primeiras 24 horas, isso é perfeitamente factível de ser feito, pelo menos do ponto de vista de segurança, a gente pode afirmar sem dúvida, e como o Renato colocou, aguardem porque mais dados vão vir na sequência. Perfeito. Gostaria mais uma vez de agradecer a participação de vocês e parabenizar pelo brilhante estudo. Aguardamos então o próximo capítulo no ACC 2019. Obrigado a todos e até a próxima.